Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia 86. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Juízes. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, livro de Juízes, capítulos 9, 10, 11 e 12. Este é o conteúdo que nós vamos estudar no dia de hoje. Nós estamos no dia número 86. No dia de ontem nós vimos Gideão. Gideão, que foi um homem que teve várias visões de um anjo, questionou pedindo sinais, e depois, por fim, para mostrar que realmente era obra de Deus, Deus pediu para ele formar um exército, formou 30 mil pessoas. Deus disse, mande para casa aqueles que têm medo, aqueles que estão inseguros. Foram 20 mil, ficaram 10 mil. Depois Deus disse assim, ali nós temos um lago, um rio, pede para eles beberem água. Aqueles que ajoelharam, colocaram a mão, como normalmente uma pessoa fazia, foram mandados para casa. Ficaram apenas 300 pessoas. E de lá, Gideão consegue vencer a batalha. E aí, infelizmente, no final da sua vida, Gideão, que havia vencido a guerra, vencido a batalha, ele pega os objetos, principalmente o ouro que havia sido conquistado, e aí aquele ouro ele faz um objeto, faz algo para adivinhação, para adoração pagã. E depois disso desagrada a Deus, e desagradando a Deus, ele depois morre, depois o povo aos poucos também vai se corrompendo e cai novamente no pecado. E aí, depois da sua morte, o povo passou um período em paz. E depois que eles passaram em paz, vieram os juízes menores. Gideão foi o juiz de número 5. O juiz de número 6 é um nome um pouco engraçado, e não tem muitas informações sobre esse juiz. O nome é Tola. Então, Tola, que é um nome de homem, e foi o juiz de número 6. Número 7, Jair. Jair foi o juiz número 7, ele foi juiz por 22 anos. Tola havia sido juiz por 23 anos. E aí depois o 8º é um juiz maior. O 8º nós temos aqui Jefté. Jefté foi um dos juízes mais importantes, foi um dos maiores juízes. Então Jefté foi o juiz número 8º, ele passou um tempo na montanha, um tempo escondido, um tempo que estava escapando dos seus irmãos. Mas é interessante que antes de nós falarmos de Jefté, tem ali outro personagem que é importante, que eu penso que merece a nossa atenção. Existe um capítulo todo para falar dele, o capítulo número 9, para falar de Abimeleque. Abimeleque não foi juiz, porque ele não enfrentou nenhuma guerra, ele não precisou vencer nenhum povo estrangeiro, mas eu penso que merece um pouco de atenção falarmos de Abimeleque. Então o padre dizia agora há pouco, nós tínhamos Gideão. E Gideão, depois que ele morreu, ele tinha deixado filhos, o texto diz que ele tinha 70 filhos. E aí um deles, de repente, ele disse para Israel, disse para aquelas tribos que estavam ali próximas dele. Aqui nós estamos bem no centro, nós estamos em Siquém, bem no centro daquilo que hoje é Israel. E ele disse assim, eu gostaria de ser o líder de vocês, eu gostaria de defendê-los, porque eu sou osso dos ossos de vocês, carne da carne de vocês, eu vou defender. Então nós temos aqui o filho de Gideão, um homem chamado Abimeleque, e ele disse assim, eu vou liderar vocês, e eu irei defendê-los daquilo que for preciso. E aí, as pessoas aceitaram naturalmente, porém, daqueles 70 filhos de Gideão, praticamente todos acabaram sendo mortos por Abimeleque, porque ele tinha medo que um deles acabasse tomando o poder,
tomasse o lugar dele, mas o mais novo, um deles, chamado Joatão, ele acabou sobrevivendo. E sobrevivendo ele foi para a montanha. E aí chegou um dia, ele sobe no alto do Monte Tabor, ele faz um discurso. E ele disse assim para aqueles homens, para os israelitas: o meu pai, Gideão, salvou vocês. Venceu vocês com apenas 300 homens. E agora vocês matam os filhos dele. Vocês matam os meus irmãos. E aí ele faz uma grande crítica. E depois ele foge de novo para não ser para não ser morto por Abimeleque. E aí nesse período que ele foge, Abimeleque volta, fica sabendo daquilo, e Abimeleque, uma pessoa profundamente cruel, uma pessoa profundamente perigosa, ele fica sabendo que o seu irmão, Joatão, ele havia feito aquele discurso e ele era um perigo para Abimeleque. Depois Abimeleque, ele sai da cidade, combate todos aqueles que causavam algum perigo para ele, volta na cidade que ele estava, incendeia toda a cidade, com medo do irmão tomar o poder. É algo que é sanguinário, é um livro pesado, um livro difícil de ler, o livro dos Juízes. Então esse Abimeleque, ele tinha uma sede por poder, um medo de ser passado para trás, um medo de perder a autoridade, de perder o poder. E aí, de repente, quando ele entra na cidade, ele vê uma torre. E faltava só a torre, praticamente, para ser destruída e destruir toda a cidade. Quando ele estava destruindo a torre, vem uma mulher e dá como se fosse uma pedrada, uma martelada na cabeça dele. E aí Abimeleque, ele estava quase morrendo, e ele disse assim: eu não mereço morrer. Eu não posso morrer pelas mãos de uma mulher. E ele pede para um dos seus soldados tirar a vida dele. Então assim morre um dos filhos de Gideão, morre Abimeleque. Abimeleque, novamente, ele não foi juiz. E aí, como o padre disse agora há pouco, nós temos os juízes menores. Temos Tola, o sexto, temos Jair, o sétimo, e aí depois nós temos o oitavo, que nós chamamos de Jefté. O que aconteceu com Jefté? Jefté, ele corria risco de ser morto pelos seus irmãos. Os seus irmãos diziam que ele não era israelita, porque ele era de um relacionamento do seu pai com uma prostituta. Olha a história de Jefté. Nós temos ali, quem tem a Bíblia, nós temos ali no comecinho do capítulo 10, acho que é muito interessante a história de Jefté. No começo do capítulo 10, vai mostrar a história de Jefté, e diz assim, a história é sempre a mesma. Recomeçaram os israelitas a fazer o que era mau aos olhos de Javé. Serviram aos Baais e às Astartes, e também aos deuses de Arã e Sidônia, aos deuses de Moabe e aos dos Amonitas e aos dos filisteus. Abandonaram Javé e não mais o serviram. Então a ira de Javé se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E aí o texto vai dizendo. Depois, versículo 10. Então os israelitas clamaram a Deus, dizendo: temos pecado contra ti, porque abandonamos nosso Deus a fim de servir a Baais. E aí depois lá no versículo 15 continua. Então os israelitas responderam a Javé: nós pecamos, trata-nos como te parecer bem, mas somente te rogamos que nos libertes hoje. Eles fizeram desaparecer os deuses estrangeiros que tinham consigo e serviram a Javé. Então Javé não pôde mais suportar a angústia de Israel. E aí o texto continua, e o texto conta a história de Jefté, capítulo 11. Jefté, galaadita, de Galaade, era um guerreiro valente. Era filho de uma prostituta. Galaade era pai de Jefté. Então aqui nós temos dizendo qual era a tribo dele. Então ele era de pai judeu, mas a mãe estrangeira e a mãe prostituta. A mulher de Galaade, porém, também deu filhos a este. Quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: ele não merece a herança, e mandaram ele para a montanha. Então nós temos aqui um homem da tribo de Galaade, e aqui o padre pode mostrar o mapa. Nós temos aqui como se fosse Israel, depois nós temos o Rio Jordão, e aí temos 3 tribos que ficam do lado da Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão. Uma delas é de Galaade,
e aí depois as outras é de Ruben e também a tribo de Manassés. E aí esse homem, ele ouviu dos irmãos: você é filho de uma estrangeira, você é filho de uma prostituta, você não é nosso irmão. E aí mandaram ele para a montanha. Mandaram ele para um povoado vizinho, mandaram ele sair de Israel. E aí, de repente, ele sai, vai para um povoado estranho, povoado diferente, e aí o versículo 3 diz, presta atenção: Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si uma turma de bandidos que andavam com ele. Então, o que aconteceu com esse Jefté? Eu ficava imaginando um homem com barba, como se fosse com escudo, com cajado, vivendo no meio da montanha, cheio de más companhias. Então, esse homem estava na montanha, expulso pelos irmãos, filho de uma prostituta, com sangue de Israel, e foi para a montanha porque os seus irmãos expulsaram. E aí depois, versículo 4, ora, passado algum tempo, os amonitas, é sempre interessante a gente mostrar o mapa, né? Então, os amonitas olha que interessante, aqui está Gad, aqui está Amonita. Vocês vendo que aqui é vizinho e aqui tem o Rio Jordão. Então, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Logo que os amonitas atacaram Israel, os anciãos de Galaade partiram à procura de Jefté na terra de Tob. Vem, disseram-lhe, ser o nosso comandante, para que façamos guerra contra os amonitas. Pô, que coisa. Jefté, claro que ele disse isso. Jefté respondeu aos anciãos de Galaade: não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa do meu pai? Por que vindes a mim agora, que vos acheis em aflição? Aí responderam a ele: é por isso que agora viemos te procurar. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás o nosso chefe, e também de todos os habitantes de Galaade. Jefté respondeu aos anciãos: se me viestes buscar para combater os amonitas e para que Javé os entregue na minha mão, então serei o vosso chefe. E aí ele aceita, e aí ele vai para o combate. E agora, olha que interessante, para mim isso daqui é outro ponto que merece ser destacado que o padre não disse. Os juízes, com exceção dos primeiros, nós temos Otoniel, temos Aod, temos Baraque e Débora, que foram ótimos juízes. Depois vai acontecendo aqui uma corrupção que é cada vez maior, uma corrupção dos juízes cada vez maior. E aí com Gideão nós já temos juízes irregulares. Aqui, olhando para Jefté, já começa um juiz ruim. E amanhã Sansão vai ser um juiz péssimo. Padre, eu sempre ouvi falar bem de Sansão, então amanhã vocês vão ver um pouco a história de Sansão, que tem muitas coisas ali muito tristes. E aí, olhando para Jefté, um homem que estava na montanha, tinha sido expulso pelos irmãos, e aí, qual um ponto de leitura que deve ficar claro para nós? Deus sabe utilizar de instrumentos imperfeitos. Pessoas ruins, pecadoras, que muitas vezes tinham sangue que era misturado com sangue de estrangeiro. Sansão era estrangeiro. E de repente Deus escolhe estas pessoas para serem libertadores de Israel. Antigamente tinha Moisés, depois tinha Josué, agora é Jefté, um homem que andava com um bandido na montanha. Por isso que a palavra de Deus merece ser meditada. Quando a gente chega em livro de Juízes, assim, aqui não é mais para criança. Aqui não é mais para católico que vai na missa uma vez por ano. Aqui não é, aqui já é para gente grande. Aqui é para gente grande. Quem, não estou diminuindo em nada, mas muitos podem ficar com leitinho. Pega o Salmo 90, Salmo 22, 23, Eclesiástico, vai ali em algumas passagens do Gênesis. Agora, o barco já está muito adiantado. Aqui é para gente grande. Aqui é para gente grande. Aqui nós estamos falando de Jefté, estamos no capítulo 12. Um homem que vivia entre bandidos na montanha, filho de prostituta, que de repente Deus pede para ele ser juiz de Israel. E aí ele foi muito sábio. Aqui acontece algo extraordinário. Ele foi muito sábio. Ele falou: tá bom, eu aceito. E aí, o que os irmãos queriam? Que ele fosse, guerreasse, ganhasse a guerra e está resolvido o problema. Não, ele mandou uma carta para o rei dos Amonitas. Por que você está fazendo isso? Vamos tentar entrar em paz.
Por que você está combatendo o meu povo? Isso daqui não é culpa minha, eu não fiz nada contra você. Então, ele tentou pacificação, tentou diálogo. E aí o rei, tem gente, a tradução diz amonita, a Bíblia de Jerusalém diz que aqui na verdade são os moabitas, tem esse questionamento, mas no fundo, o que o rei fez? Independente se seja amonita ou moabita, ali nós estamos bem no sul na parte oeste, ali próximo do Mar Vermelho, do Mar Morto. O que acontece? O rei fica em silêncio, o rei não responde nada, e ali ele percebe que era preciso atacar. Aí ele ataca e vence 20 cidades. Ele vence 20 cidades. E aí começa o problema. Ele era um homem da montanha. Ele era um homem do deserto, filho de prostituta. E ele quis fazer um voto a Javé. Ele disse assim, se eu vencer a batalha, se eu conseguir defender o meu povo, eu faço um voto. A primeira pessoa que eu vi saindo daquela casa, daquele local, vou oferecer a Deus. Um voto, que não deveria ser feito, ele fez. Qual foi a primeira pessoa que estava saindo da casa quando ele ganhou a batalha? Jefté, a filha. E aí a filha ficou sabendo, ele falou, não, eu vou te sacrificar, eu prometi. Costume pagão, um juiz pagão, não era para fazer isso. E aí ele falou para a filha, olha, você vai ser sacrificada. Foi essa promessa que eu fiz. Ela chorou, não era casada, era uma mulher ainda virgem. Ela fez um pedido para o pai, deixa eu ir para a montanha, chorar a minha morte, eu não ser casada e não ter filhos por 2 meses. Então ela foi para a montanha, chorou, e depois quando ela voltou ela acabou sendo morta. Esse foi Jefté, um homem rude, filho de prostituta, que acabou liberando Israel. E aqui principalmente a tribo de Gade. E aí, de repente, começa novamente Efraim questionando por que eles não foram para a guerra. E aí, Jefté, ele dá uma resposta de sabedoria e Efraim fica passivo. Mas, no fim ali, quando parece que Efraim ficaria passivo, acontece ali um combate, acontece um conflito entre Efraim e Galaade, que era a tribo, que era o povoado onde estava Jefté. Então ali tem mais um combate, e aí Jefté, ele é muito duro, ele combate, depois ele vence, mas no final da guerra, mesmo o seu povo tendo vencido, a sua tribo tendo vencido, ele acaba sendo morto. Nós estamos ali no capítulo 12. Nós olhamos e vimos que Jefté é o juiz de número 8, o 8º. Depois, ainda no capítulo 12, nós temos o 9º juiz, Abesa. Depois, no mesmo capítulo, 10º, Elon. Depois, o 11º, Abidom. Então, nós já temos aqui 11 juízes, 6 juízes menores. Faltou um juiz maior, que nós vamos ver no dia de amanhã, que é Sansão. Sansão, aquele do cabelo grande mesmo, aquele que nós já ouvimos falar várias vezes, é ele que nós vamos ver amanhã. Amanhã, capítulos 13, 14, 15 e 16. Irmão, irmã, continue firme. Nós estamos vendo como que o povo se organizou na Terra Santa depois que eles saíram do deserto. O povo passou 40 anos no deserto, chegou na Terra Santa. Padre, quando eles chegaram na Terra Prometida, nessa terra que nós chamamos de Terra Santa, o que aconteceu? Eles não tinham líderes, se organizavam em juízes. E como que foi esse período? Esse período foi um período de pecado, opressão, clamor por Deus, Deus enviando libertadores chamados juízes, e depois um período de paz. E aí depois a situação complicava e vinha outro juiz, a situação cada vez pior. 6 juízes nós chamamos de maiores. Temos Otoniel, Aod, e aí depois temos Débora e Baraque. E aí depois nós temos o Débora e Baraque, que nós podemos chamar de terceiro juiz maior. Aí depois nós temos Gideão, nós temos Jefté e amanhã nós vamos ter Sansão. Esses são os 6 juízes maiores. Queridos irmãos e irmãs, Deus ele age com instrumentos imperfeitos. Por isso que a história da Bíblia é a história da salvação. É Deus nos ensinando e ensinando muito para a nossa vida. Obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários. Nós vamos adiante. A história está caminhando ali para a sua metade. Daqui a alguns dias,
poucos dias, 2, 3 dias, nós vamos para o 10º livro da Bíblia, o livro de Ruth. Mas amanhã nós continuamos dos capítulos 13 a 16 de Juízes. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.